Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar online do Centro Espírita Lar do Amor. Você pode acompanhar a transmissão pelo WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor. Eu sou Gislene e vamos dar início ao nosso encontro com Jesus. Senhor, envolva-nos em Tua luz. Supre-nos com o pão espiritual e nos fortaleça para aceitarmos e seguirmos Suas diretrizes, pois só o nosso bem queres. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. A leitura preparatória é do livro Rumo Certo, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 15, Agressores e Nós. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos, e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos, em silêncio, os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina, em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim, reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O Evangelho de hoje é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Oração Dominical, a quinta e sexta parte da oração. Perdoa as nossas dívidas como
perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos, e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos-las perdoe pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós, no coração, desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna. Visto que nos disseste, por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Essa quinta parte da oração, Jesus nos ensina que o perdão é um ato de caridade e que todos nós necessitamos dessa caridade. Quando a gente fala em pecar, na verdade significa que é errar o alvo. É uma infração ou algumas infrações que fazemos à lei de Deus. E quem de nós não erra o alvo? O próprio Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Todos nós somos devedores de alguma coisa e para alguém. Todos nós erramos. Todos somos ofensores e não somente ofendidos. O que nos impede, na grande maioria das vezes, de praticar o perdão é o orgulho, a vaidade que ainda reside em nós. E por conta disso, ficamos armazenando em nossa alma ressentimentos, ódio, rancor, sentimentos que vão minguando nossas forças, nossas energias
e vamos adoecendo. Adoece a alma, adoece o corpo. Como a primeira leitura que fizemos disse, as ciências da atualidade nos recomendam a necessidade de não guardar ressentimentos e mágoas, para que possamos estabelecer o equilíbrio da mente e o equilíbrio dos sentimentos para a nossa própria harmonia e saúde. Então, o ato do perdão é um benefício para nós mesmos. O perdoar é uma libertação para quem o concede. Quem não perdoa estará preso, estará escravizado a esses sentimentos deletérios. O Evangelho também nos diz que muitas dessas perseguições nos chegam como provas e que devemos recebê-las sem queixas, sem maldizer. E se lançarmos o olhar para o que a doutrina espírita nos ensina, vamos compreender que essas perseguições, as mãos que nos trazem esse mal aos nossos olhos, muitas vezes são nossos grandes mestres, nossos grandes professores, que estão nos auxiliando a consolidar virtudes. E se soubermos aproveitar o aprendizado, serão para nós como alavancas a nos impulsionar para o nosso crescimento espiritual. A sexta parte da oração diz: não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E, se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é o que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que tenhamos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem,
pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Nessa parte da oração, a gente pede a Deus que nos fortaleça para não cairmos em tentação. E aqui ressalta a importância da vigilância dos nossos pensamentos, uma vez que estamos em constante permuta de pensamentos, influenciando e sendo influenciados. Os pensamentos são ondas que vão sintonizar outras ondas semelhantes. As más influências que chegam até nós, por conta das nossas imperfeições, de nossos pendores viciosos, que são essas portas e janelas abertas a essas influências, é uma questão de sintonia. Os espíritos nos ensinam que os semelhantes se atraem e os dessemelhantes se repelem. E eles dizem ainda que há incompatibilidade entre os fluidos bons e os maus, tanto quanto há incompatibilidade entre o óleo e a água, ou seja, eles não se misturam. Para nos afastarmos dessas influências más, se faz necessário e urgente educar os sentimentos e os pensamentos, elevarmos a nossa sintonia, nos abastecendo com bons pensamentos, com bons sentimentos. E o caminho para essa conquista se dá através da oração, da leitura edificante, do estudo, do trabalho no bem. Mas é necessário a vontade firme, o esforço e a perseverança para que essa renovação aconteça em nós. Por isso o Evangelho nos diz: contra nós mesmos é que precisamos dirigir nossos esforços, se quisermos elevar nossa sintonia. Para encerrar esse momento, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, do livro Monte Acima, Amar e Perdoar. Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal qual Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós, e com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Jesus sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, do que carregamos em nosso íntimo, mas sabe também das nossas potências. E o que Ele nos pede é para que aceitemos essas diretrizes trazidas por Ele com paciência. Porque a partir do momento em que nos dispusermos a aceitá-las, Ele estará mais próximo de nós e vai nos fortalecer para que um dia, com nosso esforço, com nossa vontade, com nossa perseverança, possamos perdoar, possamos amar e também possamos nos perdoar, assim como Ele nos ensinou. Que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre.